Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho aqui sobre liderança, né? Esse é um tema bastante importante nas nossas carreiras, principalmente no desenvolvimento de software, onde a gente de fato precisa de um processo efetivo de liderança, né? Muitos de nós têm buscado melhorar e aprender e se tornar melhores líderes a cada dia. Alguns de nós não temos por objetivo nos tornar líderes, né? Mas certamente a gente vai participar de alguma equipe onde a gente precisa compartilhar conhecimento e trabalhar lado a lado com pessoas para que possamos alcançar os nossos objetivos como equipe, né? Mesmo estando liderados por uma outra pessoa. Eu acredito que esse é um tema bastante oportuno, especialmente pelo momento em que a gente está vivenciando hoje, e eu queria justamente abordar alguns aspectos com vocês. No Agile Brasil desse ano eu fiz uma palestra sobre as disfunções do Scrum, e lá eu coloquei alguns pontos que eu acredito que são muito importantes a gente tomar cuidado para que o processo de desenvolvimento, quando utilizando o Scrum, não se torne um processo burocrático, um processo inefetivo, um processo sem uma performance adequada. Um desses pontos muito importantes é justamente a figura do Product Owner, ou vamos dizer a própria figura da liderança no Scrum, né? Então, para a gente contextualizar um pouquinho, eu queria colocar para vocês alguns elementos que a gente encontra em grandes líderes, e esses elementos eles realmente fazem diferença nessas pessoas para que elas consigam conduzir, né, outras pessoas a atingir seus objetivos e a desenvolver produtos ou alcançar feitos que são bastante desafiadores, né? Então, um primeiro aspecto que eu acredito ser muito importante para um líder é ele poder definir a visão, definir qual que é o caminho a se seguir, aonde que se quer chegar com um determinado projeto, ou com um determinado produto, ou com uma empreitada que seja, né? Então, se a gente for olhar na história, a gente consegue identificar vários grandes líderes que setaram um objetivo e conseguiram conduzir pessoas compartilhando seu conhecimento, compartilhando as suas aspirações com essas pessoas para que elas pudessem auxiliar no desenvolvimento desses objetivos. Então, além de compartilhar a visão, de definir a visão, compartilhar ela com as pessoas, um grande papel do líder é inspirar as pessoas, desafiar as pessoas para que elas consigam alcançar os seus objetivos, né? Quando a gente pensa em processos de liderança, a gente pode eventualmente comparar os diversos ambientes que a gente encontra nas empresas hoje em dia. Então a gente encontra empresas que atuam com um processo mais burocrático, com um processo gerencial, um processo autocrático, um processo onde existe uma hierarquia já bem definida para tomada de decisão, e nesses ambientes as pessoas acabam tendo pouquíssima liberdade para experimentar coisas novas e quem sabe acabar gerando inovação para essas empresas. Então, nessas empresas, geralmente a gente tem lá uma figura de um gerente, alguém que toma as decisões e quando tem sucesso, normalmente ele leva os louros, e a gente tem também situações em que quando dá algum problema, a culpa é de quem o gerente está gerenciando, né? Então isso é bastante comum, isso em nada tem a ver com liderança no modelo ágil, no modelo que a gente busca, no modelo que a gente se inspira, né? Então, ao invés de comandar e controlar o trabalho das outras pessoas, um líder na realidade ele simplesmente define um alvo e ele inspira as pessoas a chegar lá. Uma coisa muito importante, o líder não vai dizer para as pessoas como elas têm que chegar lá. As pessoas vão entender por si só o caminho, justamente porque elas compartilham da mesma paixão. Então, uma coisa fundamental é haver esse compartilhamento sobre o objetivo que se quer alcançar. Isso é uma coisa fundamental para a equipe, para o líder, para o processo de desenvolvimento do produto ou do projeto em questão. É muito importante que a gente, quando saia de casa para trabalhar numa segunda-feira pela manhã, por exemplo, a gente saia de fato motivado por aquilo que a gente está buscando, né? Não simplesmente pelo nosso salário, não simplesmente para eu ir num emprego onde eu tenho um certo comodismo e estou ganhando algum dinheiro. Na realidade, a gente precisa buscar algo mais do que o dinheiro, e isso é a visão que normalmente ela é definida pelos líderes, né? Um outro aspecto fundamental no processo de liderança que eu tenho observado é o processo de tomada de decisão.
Então, tem muitas pessoas que acreditam que no desenvolvimento ágil a gente precisa tomar todas as decisões de forma democrática e que todas as decisões precisam ser participativas e tem que coletar a opinião de todo mundo, e na realidade esse processo ele acaba sendo disfuncional também, porque se todas as pessoas podem interferir nas tomadas de decisões que são estratégicas para o negócio, como é que o líder vai conduzir o negócio para a visão que ele tem por objetivo, né? Então, se a gente for analisar quais são as oportunidades que a gente tem para a tomada de decisão, de um lado a gente tem um processo democrático, o processo onde as pessoas participam, onde todo mundo se envolve na tomada de decisão. Do outro lado, o outro extremo, a gente tem a ditadura, onde o ditador vai lá e dita exatamente as decisões que ele quer que sejam tomadas, né? Se a gente for olhar esses dois extremos, nenhum deles apresentam um contexto muito bom para que a gente possa conduzir um processo de inovação, um processo onde as pessoas se sintam felizes com o que fazem e elas consigam de fato se inspirar a fazer coisas novas. Então, entretanto, é importante que as decisões que sejam tomadas sejam decisões coerentes, sejam decisões tomadas por pessoas que de fato tenham gabarito, tenham experiência para tomar aquele tipo de decisão. Então, eu quero até aproveitar, pegar um gancho num conceito que uma vez eu ouvi a Mary Poppendieck comentando a respeito do ditador benevolente. Então, a ideia do ditador benevolente, ele é o cara que ele consegue angariar as opções através das pessoas, então ele define a visão, ele desafia as pessoas a alcançar aquela visão e essas pessoas vão de fato trazer para ele opções, né? Quais são as opções que eu tenho para tomar as decisões? Eu tenho A e B, eu tenho A, B, C e D. Quantas opções eu tenho? E o ditador benevolente é o cara que vai, considerando essas informações trazidas pelas pessoas, tomar a melhor decisão para o negócio. Um belo exemplo disso é a criação do sistema operacional Ubuntu, né? Onde o líder, o criador do Ubuntu, ele acabou tendo um papel fundamental no processo decisório e ele mesmo se intitula um ditador benevolente. Então, se a gente for analisar esses aspectos de liderança que levam as empresas a desenvolver produtos maravilhosos, produtos que a gente gosta de usar, e a gente parar para entender o processo de tomada de decisão, o processo de liderança, como funciona esse processo nas empresas. Se a gente for, por um lado, fazer uma pequena análise do Scrum, o Scrum é um excelente framework para desenvolvimento de projetos e ajuda muito no processo de visibilidade, de controle, ajuda muito no processo de entender a velocidade da equipe e produzir um produto bacana, um produto de qualidade. Entretanto, se a gente for pensar, quem toma a decisão no Scrum? Quem toma a decisão no Scrum? É o Product Owner ou é o Scrum Master? Ou seria a equipe de desenvolvimento? Muitas pessoas podem dizer, não, quem toma a decisão no Scrum é o Product Owner. Ok, mas geralmente o Product Owner do Scrum ele não conhece de tecnologia. Então, ele precisa delegar as decisões de tecnologia para um outro alguém. E esse outro alguém normalmente acaba sendo a equipe de desenvolvimento. Dentro da equipe de desenvolvimento, será que existe algum aspecto de liderança técnica? Será que existe alguém com o papel de liderar e definir os caminhos, as melhores opções a serem seguidas? E como funcionam as decisões relativas ao processo de desenvolvimento no Scrum? Alguém pode dizer, não, essas decisões são do Scrum Master. O Product Owner cuida do negócio, o Scrum Master cuida do processo. Mas como fica quando você tem um problema mais sério, mais crítico, onde se envolvem aspectos de negócio, de tecnologia e de processo? Como fica o processo de tomada de decisão nesses casos? Então, por aqui a gente pode entender que existem algumas coisas que não são claramente respondidas pelo Scrum ou pela abordagem que ele nos oferece. Esse é um dos motivos pelos quais eu, pessoalmente, acredito que o papel do Product Owner, que diferencia-se muito do papel do Product Champion, do Lean, ele acaba se tornando um papel muitas vezes ineficaz, muitas vezes disfuncional. Por isso, na palestra do Agile Brasil sobre as disfunções do Scrum, eu coloquei que mesmo quando o Scrum Master está preparado, o que é o Scrum Master o Product Owner estiver preparado, o que é o Product Owner preparado?
É o Product Owner ter o backlog refinado, priorizado, com os detalhes das histórias, com as definições dos critérios de aceite e tudo aquilo mais que a gente precisa para promover o desenvolvimento dessas histórias. Mas mesmo quando ele tem isso tudo preparado, ele ainda tem falhas nesses processos decisórios, porque ele não tem os skills necessários para tomar decisões tecnológicas, muitas vezes não tem os skills necessários para tomar decisões de processo. Então, aqui no Cast a gente acaba adotando uma postura um pouco diferente, que é justamente a postura de liderança que foi criada pela Toyota e permitiu a Toyota produzir veículos, né, e se tornar uma empresa, uma das maiores empresas do mundo. E eu estou falando do Product Champion. Então, qual que é a principal diferença do Product Champion para o Product Owner? A primeira é o nome, né? O Champion, ele diz respeito ao cara que comanda todo o processo de desenvolvimento de um produto. E a gente está falando aqui from concept to cash, desde da concepção da ideia até o momento que esse produto está em produção, trazendo o retorno do investimento. Uma outra característica que vem especialmente da Toyota, na Toyota o Product Champion ele tem um outro nome, ele é chamado também de engenheiro-chefe. Então, o Product Champion, além de ser a pessoa que toma as decisões relativas a negócio ou produto e que conhece profundamente os usuários e o mercado onde ele pretende atuar, ele é o cara que tem o maior gabarito técnico para tomar decisões de cunho tecnológico e de cunho de processo de desenvolvimento e processo de produção. Então, de fato, ele é o champion, ele é o cara que compreende todas as coisas que estão relacionadas ao desenvolvimento daquele produto e ele tem capacidade de tomar as principais decisões. E no caso da Toyota, especialmente, a gente tem um aspecto interessante que é a própria cultura japonesa, né? O japonês ele é muito disciplinado nas coisas. Então, quando algumas decisões são tomadas nesse nível, elas acabam sendo um pouco ditatoriais, um pouco militarizadas, vamos dizer assim. As pessoas respeitam muito as decisões do líder em organizações como essa. E esse processo decisório, na realidade, é o que permitiu a Toyota alcançar os altos índices de performance que essa empresa alcançou. A Toyota teve um grande líder que foi o Eiji Toyoda, que atuou juntamente com o Taiichi Ohno para implantar essa cultura de eliminação de desperdícios e tirar a Toyota de uma situação de crise e trazer ela para um posto de uma das maiores empresas do mundo, né? Eu costumo dizer que em 2005 a Toyota teve um lucro superior à soma do lucro dos seus principais concorrentes, a GM, a Chrysler e a Ford. Mas se a gente for olhar 55 anos antes, em 1950, a Toyota era 8 vezes mais lenta do que essas empresas para pôr um produto novo no mercado. Não tinha capital, não tinha equipamento e não tinha nem material suficiente para poder competir com essas empresas. Como é que ela possibilitou um crescimento tão vertiginoso a ponto de alcançar esse ponto de ser uma das maiores empresas do mundo e ter um lucro superior à soma do lucro dos seus concorrentes, né? Isso é realmente muito grande. Por quê? Porque houve um processo de liderança efetivo na empresa, que foi liderado pelo Eiji, que infelizmente faleceu alguns dias atrás, e é até bom a gente falar sobre isso hoje, porque esse cara teve um papel fundamental. Ele não atuou só na indústria dele, só na Toyota. O que ele fez na Toyota respingou em todas as demais indústrias, inclusive na nossa, na indústria de software. Muitas das coisas que o Eiji criou foram replicadas para as outras indústrias. Eu quero chamar a atenção da principal delas, era a eliminação de desperdício. O Eiji falava, tudo que nós fazemos aqui na Toyota, olhar para a linha do tempo, desde o momento que recebemos uma ordem de compra até o momento em que estamos com o dinheiro no bolso e removemos todo o desperdício existente. Então, desde o processo de criação das ideias até o processo de produção, procura-se desperdícios para que eles possam ser removidos e, com isso, melhorar a performance da empresa. Esse não é o único exemplo que a gente pode trazer aqui sobre liderança efetiva. Existe um outro caso que recentemente eu fiquei conhecendo de uma empresa chamada Algor. A Algor é uma empresa que foi criada em 1957 nos Estados Unidos e ela cresceu tanto produzindo materiais de alta tecnologia. Hoje é uma empresa que tem cerca de 3 bilhões e 500 milhões de faturamento anual
E é uma empresa que em 1980 já adotava um processo de liderança altamente moderno, sem gerentes. Eles adotavam um processo onde as pessoas compartilhavam do desejo de inovar. E essas pessoas acabaram produzindo coisas maravilhosas. Vários dos produtos e tecidos que a Gore produz são muito conhecidos hoje. Por exemplo, o Gore-Tex, que é um produto utilizado para impermeabilização de botas, de casacos e de vários outros equipamentos, principalmente equipamentos para neve. Eu posso pegar um outro exemplo também, que eu também aprendi com a Mary Poppendieck. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na lei de Moore, né? A lei de Moore, ela fala que a cada 18 meses a capacidade de processamento dobra e o tamanho dos processadores diminui pela metade. Essa lei, por muito tempo, eu acreditei que ela fosse simplesmente um fato, um acaso, um fato, uma ocorrência do processo de desenvolvimento tecnológico que a humanidade vem passando. Mas revisando o último livro da Mary Poppendieck, que acaba de ser lançado, eu descobri que na realidade isso não foi um fato. Isso foi definido pelo Moore, que foi o primeiro presidente da Intel, em 1964, como um objetivo para a organização. E toda a organização compartilhou daquele objetivo e ao longo dos anos eles vinham perseguindo aquele nível de performance, aquele nível de melhoria. Então lá atrás, há muitos anos atrás, alguém disse: eu quero que a coisa ocorra assim daqui para frente no futuro. Esse é o nosso objetivo, esse é o que a gente busca. E as pessoas buscaram e isso foi possível. Então esse é um exemplo bastante interessante. Muitos de vocês devem ter lido também a biografia do Steve Jobs. E a gente pode perceber como esse cara era pragmático e como ele inspirava as pessoas no seu processo de liderança. O Steve Jobs, na realidade, muito antes do Lean ser disseminado para as várias outras indústrias, ele já tinha um pensamento enxuto, já tinha um pensamento orientado à criação de produtos de extrema qualidade, com acabamento refinado, o processo produtivo era automatizado. Tem muita gente que fala sobre as manias de liderança dele, a forma como ele tratava as pessoas, que isso não era muito interessante, possivelmente não era mesmo, mas se a gente for entender o que esse cara fazia para manter esse grupo de pessoas juntos, para construir produtos tão revolucionários. Por que a empresa quase faliu quando ele estava fora da empresa? E por que ela se tornou uma grande potência depois que ele retornou para a empresa? Agora, com a morte dele, a gente não sabe o que pode acontecer com a empresa, mas uma coisa é certa: o papel de liderança que o Gore representava na Al Gore, o Moore representava na Intel, o Eiji Toyoda representava na Toyota e o Steve Jobs representava na Apple, era de fato um papel essencial para aquele negócio. Esse final de semana eu estava estudando um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e eu fiquei abismado com um cara que um dia foi soldado, estou falando do Adolf Hitler, conseguiu se tornar o líder máximo de uma nação e conduzir essa nação a uma guerra que infelizmente foi muito danosa para a humanidade. Mas como que ele conseguiu fazer isso? Como que ele conseguiu fazer com que as pessoas marchassem para uma batalha sem saber se elas poderiam sobreviver a essa batalha, né? Então é uma coisa impressionante como que essas pessoas conseguem inspirar as outras pessoas a alcançar coisas assim. Então, todos esses assuntos que a gente está falando sobre como a gente pode ser melhor líder, como a gente pode liderar melhor as nossas empresas, os nossos projetos, como eu posso criar processos efetivos de desenvolvimento, de gestão, onde a inovação seja possível, onde a entrega de valor seja possível, onde a qualidade, a alta produtividade e o happiness da equipe seja possível. Tudo isso nós vamos estar discutindo em profundidade com uma das maiores referências no assunto. A própria Mary Poppendieck, ela estará aqui conosco em Florianópolis em outubro. E para vocês que não sabem, a Mary é a minha principal mestre, é a minha principal tutora desde 2013. Eu sigo ela desde o lançamento do primeiro livro, que foi o Lean Software Development and Agile Toolkit. Depois ela teve o Implementing Lean Software Development from Concept to Cash. Depois ela teve o Leading Lean Software Development, Results Are Not the Point, no qual eu tenho uma participação. E agora ela está lançando o último livro dela, chamado The Lean Mindset, Are You Asking the Right Questions? Esse livro eu tive a oportunidade
de revisar antes dele ser lançado, e eu aprendi muitas coisas maravilhosas, e ano após ano, todas as oportunidades que eu tenho para me encontrar com a Mary e para receber um coaching, uma mentoria dela, isso de fato tem transformado a minha vida. O conhecimento que eu tenho adquirido com ela e procurado aplicar aqui no Oncast, nos projetos em que a gente atua, tem de fato feito a diferença. Então eu gostaria de convidar vocês para participar conosco de um curso Lean Leaders, que vai ser feito pela Mary Popendick aqui em Florianópolis, nos dias 21 e 22 de outubro de 2013. Esse curso ele tem vagas limitadas, né? Então a Mary, como é uma pessoa extremamente bem conhecida, é bom você aproveitar para fazer a sua inscrição o mais breve possível, para que não fique sem uma vaga, sem essa oportunidade que é marcante. Uma coisa importante lembrar, a Mary, ela vem poucas vezes por década ao Brasil. A última vez que ela esteve no Brasil, em 2010, foi onde eu também tive a oportunidade de trazer ela para o Fórum Pensando Lean, em São Paulo, onde a gente também fez um curso. Lá tinham 35 pessoas das principais empresas do país, e agora esse curso vai ser aqui em Florianópolis. Porém, uma nova edição, um outro assunto, um Lean Mindset avançado, é o que a gente vai discutir sobre aspectos de liderança dentro desse curso. E uma coisa muito interessante que eu quero também aproveitar é convidar vocês para um outro pequeno evento que nós vamos fazer com a Mary Popendick no dia 18 de outubro, aqui em Florianópolis, no auditório do Celta, da incubadora da Fundação CERT. Nós vamos ter o On Talk, que vai ser justamente um evento com a Mary Popendick, com o Tom Popendick, com a minha presença, onde nós vamos estar fazendo algumas palestras sobre o tema, sobre liderança, sobre Lean, sobre o processo de desenvolvimento, e nós vamos estar promovendo uma discussão muito interessante. Esse evento a gente tem o apoio da Fundação CERT com o Celta, temos também o apoio do grupo de usuários Ágil de Florianópolis, o Agile Floripa, e eu conto com a sua presença. Eu aguardo vocês aqui para a gente poder desfrutar desse momento maravilhoso, poder gerar conhecimento, poder disseminar isso e, quem sabe, a gente poder causar na nossa indústria de software coisas fenomenais como o que aconteceu com a Toyota, né? Se tornar uma grande empresa. Quem sabe a gente pode trazer isso para a nossa empresa e gerar esses resultados também. Então essa é a minha mensagem de hoje. Eu agradeço por vocês terem estado comigo até aqui. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nos seus canais sociais, para que todos possam estar sabendo, todos possam comparecer e compartilhar desse momento muito bom que a gente vai ter com a Mary Popendick aqui em outubro. Aguardo vocês e até lá!